Eu vou passar, então, a palavra para o professor Tristan Makovan, agradecendo mais uma vez por nos honrar com sua presença e com sua fala nesse seminário. Daqui a pouco, Inês volta para responder perguntas de quem está nos assistindo do outro lado. Tristan? Bom dia, de Londres. É um grande prazer estar com vocês. Aí, e obrigado, Marianese e Rosali, todos pelo convite a fazer parte desse evento importantíssimo e agradeço também a fala da Marianese, agora fascinante. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com as ideias do Paulo Freire, mas também como alguém que mora e trabalha na Grã-Bretanha, mas já passando bastante tempo no Brasil, com o olhar nos dois países, nas duas regiões. Bom, só começando por reconhecer o que Maria Inês já trouxe, a enorme importantíssima influência que o Paulo Freire tem no mundo anglo, né, no mundo anglófono, e o livro Pedagogia do Oprimido e a obra como um todo tem uma influência muito importante, bem conhecido, bem que nem sempre utilizado da maneira que talvez o Freire queria, já que às vezes observamos uma utilização das ideias dele bastante distorcionados, ou pelo menos retirados do contexto. Por exemplo, vendo a abordagem dele simplesmente como um foco nas necessidades do aluno, por exemplo, né? Colocando junto as ideias de Freire junto com as tradições progressistas europeias de Froebel, Montessori, Sneer, etc., que tem algumas diferenças importantes. Não é só a transformação do indivíduo, a parte mais psicológica, mas a parte política, a transformação da sociedade. Então, é um perigo na utilização das ideias do Freire, que às vezes se retira dessa parte com mais desafio política, né, para a sociedade atual. É uma coisa que nós temos que levar em mente. Enfim, hoje, nesses breves minutos, vou falar um pouco da minha trajetória e também sobre um projeto de pesquisa que utiliza as ideias do Freire. Trazendo dois aspectos que não são muito frequentes. Primeiro, a parte do meio ambiente, que o Freire, ao meu conhecimento, não discutiu muito, principalmente por causa da época na qual ele viveu, né? Se o Freire estivesse hoje, teria falado muito mais sobre esse aspecto, que é fundamental no mundo de hoje. E o segundo aspecto é sobre a pesquisa. E as ideias do Freire se aplicam principalmente à pedagogia, né? Mas também tem uma aplicação muito interessante na parte da pesquisa. E vou tratar disso durante essa minha apresentação. Bom, eu comecei a ler o Freire durante os meus estudos de mestrado, principalmente, e teve uma influência muito importante em mim, porque eu estava estudando o desenvolvimento internacional e as suas abordagens sobre a educação, e como teoria dominante a capital humano, também a teoria da modernização, teorias marxistas, pós-estruturais, etc. Mas o que o Freire trouxe dentro de toda essa floresta, né, de teorias diferentes é uma abordagem
muito original e poderosa que coloca o ser humano no centro do desenvolvimento de uma sociedade, e que vê o desenvolvimento como idêntico à transformação dos seres humanos, que é uma postura muito importante, tanto como crítica do neoliberalismo, mas também em relação às posturas da esquerda, né? Então, ele tem um papel muito importante nisso, que foi importante em mim, e durante o mestrado eu pesquisei as ideias do Freire no Movimento Sem Terra no Brasil, que foi uma experiência super interessante para mim. E eu continuei com isso no doutorado, mas também levando o Freire para uma crítica da educação para a cidadania, que tinha sido introduzido na Grã-Bretanha no 2000, por aí, e com uma abordagem mais ou menos progressista, mas sem fazer uma crítica profunda das possibilidades da sociedade. Então, Freire trouxe essa parte, mas também alguns aspectos que desafiaram muito as minhas ideias e que eu acho que são fundamentais. O primeiro não existe educação neutra. Então, isso foi uma ideia que no começo eu fiquei muito curioso para entender o que era isso que o Freire estava argumentando, e para entender que, bom, tem o conteúdo mais explícito na sala de aula, mas tem uma parte menos visível, mas não menos importante, que é a relação entre as pessoas, né? E essa parte do encontro pedagógico, que independente da matéria, né, se está falando explicitamente da política ou não, o encontro pedagógico entre o professor e o aluno leva à emancipação ou domesticação das pessoas, né, reforça a ideia de ser objeto ou sujeito. Então, essa parte, nenhuma educação pode ser neutra. Eu acho que essa é uma ideia muito poderosa, importante. A segunda, a essa ideia do paralelo, o espelho entre as relações pedagógicas e as políticas fora na sociedade. E o Freire teve essa ideia que empoderar as pessoas dentro do contexto pedagógico, formar sujeitos, aí levava a possibilidade de empoderá-los dentro do contexto político, né, como cidadão. E esse vínculo que fez entre esses aspectos, que talvez não fosse o único, o primeiro, mas eu acho que o Freire fez de uma maneira que mais forte que outros pensadores, e uma postura fundamental no nosso entendimento da educação e política hoje. Bom, eu vou trazer um exemplo do uso das ideias de Freire hoje em dia, num projeto de pesquisa que eu faço parte, que se chama Transformando as Universidades para um Clima em Mudança. É um projeto internacional que envolve o Reino Unido, Brasil, Moçambique, Quênia e Fiji. E são 5 países envolvidos. E a ideia da pesquisa é de ver qual o papel a universidade pode ter na ação em relação às mudanças climáticas, na mitigação, adaptação, para responder à crise climática no mundo e para fortalecer o potencial das universidades no mundo inteiro, tendo em vista que não é que o Harvard ou Stanford da vida vai salvar o mundo inteiro, né? Precisa de universidades de qualidade em todos os contextos do mundo, todos os países, todas as partes, as regiões, sub-regiões
desses países precisam de universidade de qualidade, porque todos têm um papel junto com as suas comunidades e contribuindo também para a conversa a nível global. Então, esse é o princípio do projeto, e com base na justiça climática, que observa que as causas da mudança climática são, principalmente nos países, nas comunidades ricas, mas os efeitos, os impactos negativos são principalmente nas partes mais pobres. Então, essa injustiça leva implicações muito fortes para as sociedades, a comunidade global e para a educação. E também levando em conta que a justiça social, que o Paulo Freire escreveu explicitamente, hoje em dia é inseparável da justiça ambiental, né, por essas razões. O projeto utiliza como metodologia a pesquisa-ação participante, que tem uma influência freiriana forte. Então, tem também outros antecessores importantes. O sociólogo colombiano Orlando Falsborda foi um dos grandes teóricos da pesquisação participantes, mas tem base nos princípios do Freire, que as pessoas, como as ideias do Freire sobre o aluno, que o aluno tem que ser sujeito e não objeto do processo pedagógico, no processo da pesquisa, a comunidade, quem participa na pesquisa, seja o professor, seja o aluno, seja o membro da comunidade, o que seja, essa pessoa não é objeto da pesquisa, ele faz parte, ele é sujeito desse processo. Ele é pesquisado, mas ele pesquisa ao mesmo tempo. Então, essa foi a influência freiriana. Também é pesquisação, no sentido que tem uma intervenção, não é somente coleta de dados para um conhecimento separado do mundo da prática, da realidade. Então, Freire tem essas influências, também tem a presença da ideia do diálogo, que é fundamental na obra do Freire. Diálogo na sala de aula, mas nesse caso, diálogo dentro do processo pedagógico, processo de pesquisa, diálogo entre os pesquisadores da academia e os membros da comunidade, com uma postura de abertura, respeituoso, curioso, reconhecendo que todas as comunidades têm aprendizagem de valor, também vinculando com as ideias da Boaventura sobre ecologia de saberes, conhecimento múltiplo e plurista, etc. E um outro aspecto freiriano aqui são os ciclos de reflexão e ação, que também faz parte do pensamento freiriano, que utilizamos também, nesse caso, os grupos que fazem parte. Bom, falando na prática, como acontece, temos 12 universidades participando nesses 4 países. Cada um tem um grupo de pesquisação participante que é composto de estudantes, professores, gestores, membros da comunidade, várias comunidades diferentes. E essas pessoas têm um grupo que, em colaboração, constrói, monitora e reflexiona sobre a intervenção. E se reúnem uma vez por mês para dialogar, reflexionar e alterar a intervenção. E, bom, para dar uma ideia das intervenções que estão em andamento, estamos bem no início. O projeto começou o ano passado, mas ainda estamos no processo de construção. No Pará, bom, Brasil sendo um dos países, no Pará temos um grupo que está trabalhando junto com comunidades indígenas e quilombolas
para responder os efeitos negativos da mineração, da hidroelétrica, e para, né, construir coletivamente uma resposta a isso. No Quênia, estão trabalhando junto com comunidades agrícolas para adaptar suas práticas para as mudanças climáticas que têm trazido pestes novos e condições climáticas e de tempo que desafiam a própria produção. Hoje, educação básica, que é o foco que eles acham fundamental, né, da transformação social. E no Moçambique estão trabalhando com os meios de comunicação, uma campanha de conscientização pública. Então, tem intervenções diferentes, mas cada um utilizando essa metodologia de pesquisação participante, né, junto com essas ideias do Paulo Freire. Está bem no início, já veremos o que acontece, tendo em conta que a prática é complexa, né, desordenada, às vezes imprevisível, né? Não podemos ser romântica, podemos ser utópicos, né? Mas não podemos pensar que tudo vai exatamente como planejamos. É um processo vivo, real, com muitos desafios dos contextos políticos, né? Nem pensar no contexto político no Brasil, mas os outros países também, nas suas maneiras, têm esses desafios. Mas que pode ser utópico no sentido que visa a construção de um mundo melhor, que hoje em dia envolve a resposta à crise climática, né? Não se pode pensar hoje em dia na justiça social sem pensar na justiça ambiental. E, bom, qualquer pessoa que tenha interesse nesse projeto, entre em contato, inclusive instituições que querem também fazer parte, estamos de braços abertos, né, para dar bem-vindos nessas outras instituições que querem colaborar conosco. E, bom, um pouco ver como podemos pensar a influência do Freire, além da pedagogia, na pedagogia, mas também em outros processos mais amplos sociais de interação humana, como a pesquisa, também as publicações, que eu acho que o Gustavo vai falar a respeito disso, em todos esses outros processos da sociedade. Bom, agradeço a atenção e, bom, vai ser interessante ver alguns comentários que vocês têm através dos suas experiências específicas. Obrigado.